Olá, falamos da Coordenadoria de Comunicação da UFRJ na cidade universitária. Nesta edição da UFRJ em Revista, confira a inauguração das obras de revitalização dos canais do Cunha e do Fundão. Conheça a pesquisa que indica a relação entre o tratamento da diabetes e o mal de Alzheimer. Consune aprova o orçamento 2009 da UFRJ. Veja também a parceria entre o Instituto de Psiquiatria da UFRJ e a Secretaria Estadual de Saúde, que oferece bolsas de residência médica. A UFRJ ganha Centro Especializado de Biologia Estrutural e Bioimagem. Veja agora na UFRJ em Revista. Daqui a 2 anos, esta imagem de degradação e abandono será coisa do passado. Pelo menos esta é a promessa da Petrobras e do governo do estado, que custearão a obra de cerca de 200 milhões de reais de dragagem de mais de 2 milhões de metros cúbicos de matéria orgânica. A cerimônia de início da recuperação dos canais do Cunha e do Fundão aconteceu no último dia 9 e contou com a presença de ministros, do governador do estado, prefeito do Rio, secretários de governo, além de representantes da UFRJ, Petrobras, empresas parceiras e das associações de moradores do entorno. O desassoreamento dos canais vai elevar a profundidade da lâmina d'água de 40 centímetros para mais de 4 metros em alguns trechos, o que fará necessário o reforço das pontes para suportar o novo volume de água. O material recolhido será tratado em bolsas de filtragem que devolverão água limpa à Baía de Guanabara. O lixo recolhido será encaminhado aos aterros sanitários e a terra reutilizável usada como material de futuros aterros. Estão previstos ainda a recuperação do ecossistema de mangue, ecobarreiras para reciclagem, monitoramento da obra e apoio às vilas de pescadores da região. Estamos dispostos a colocar a capacidade técnica e científica de nossa universidade, não só nesse projeto, mas em qualquer outro projeto do estado e da cidade que exija a nossa participação. Nós hoje na universidade estamos atravessando um momento muito especial também, onde nós estamos definindo um novo plano diretor para a cidade que visa, entre outros objetivos, a integração maior com o governo do estado, com o estado e com a cidade em que estamos inseridos. Uma das áreas mais afetadas pela poluição é a vila residencial dos funcionários da UFRJ. A água contaminada com metais pesados invade as ruas da comunidade, que não conta com saneamento básico. O problema traz o risco de infecção por doenças como dengue e leptospirose. A gente acredita que ao longo dessas obras, nós seremos contemplados com as obras necessárias, que além da despoluição, a questão do saneamento básico, a gente necessita de uma elevatória, dado que a nossa comunidade está praticamente no nível do mar. A gente tem um problema de, quando a maré sobe com uma certa potência, invade a comunidade, trazendo inúmeros problemas, tais como o empoçamento de água, que traz problemas de leptospirose, de dengue. Já tivemos casos, inclusive, de dengue hemorrágica, levando alguns moradores quase chegaram ao óbito. Bom, nós esperamos ser beneficiados através do acordo firmado entre a reitoria da UFRJ, o governo do estado e a Petrobras, já que a Associação de Moradores disse às autoridades responsáveis pela despoluição, pela dragagem dos canais do Cunha e do Fundão, que seria uma irresponsabilidade fazer um trabalho desse aporte e permanecer 2.000 pessoas jogando esgoto in natura na Baía de Guanabara. O representante da vila residencial no Conselho Participativo do Plano Diretor espera que os moradores sejam contemplados com a reurbanização e a inserção da comunidade na futura cidade universitária, que se pretende mais integrada. A vila residencial pretende ser inserida de fato nessa discussão, inserida dentro do contexto territorial da ilha da cidade universitária, porque a gente sempre foi considerado um bairro, um subbairro distante da vida cotidiana da universidade. Ainda se sabe pouco sobre as causas do mal de Alzheimer e sua cura é desconhecida. Mas uma pesquisa realizada recentemente em uma parceria entre a UFRJ e a Universidade de Northwestern, na Inglaterra, ajuda a apontar tratamentos mais eficazes. A pesquisa partiu de estudos anteriores que indicam a relação entre a diabetes e o mal de Alzheimer. Ela surgiu justamente a partir de estudos mostrando que pessoas que têm diabetes tipo 2, elas têm mais propensão a desenvolver a doença de Alzheimer.
E então tem uma correlação importante, e no cérebro de pacientes com a doença de Alzheimer ocorre a resistência à insulina. Então nós resolvemos testar qual seria o impacto dos oligômeros nessa sinalização de insulina, o que estaria acontecendo com os neurônios quando eles fossem expostos a essas toxinas. E o que a gente observou foi que os oligômeros eles levam à perda dos receptores de insulina no cérebro, nos neurônios. O que a gente depois tentou fazer foi tentar arrumar uma forma de tentar bloquear esse impacto dos oligômeros, dessas toxinas. E a gente tentou justamente insulina, que é um medicamento dado para pacientes com diabetes tipo 2. E a gente observou de maneira bem interessante que não só a insulina, mas uma outra droga também dada para pacientes diabéticos, que é a rosiglitazona, elas são muito efetivas na proteção, né, prevenindo os neurônios do ataque dos oligômeros. O que a gente viu até agora é prevenção, mas pode ser que ele consiga, inclusive, reverter. A gente tem esperanças que sim, mas precisa se testar. A especialista explica que, apesar dos resultados da pesquisa, outros testes ainda devem ser feitos antes que os novos tratamentos possam ser aplicados. Esses estudos foram feitos usando células em cultura, né? Então, modelo in vitro, que a gente chama, e o próximo passo é estudar o efeito dessas drogas, que foi tão promissor nos neurônios, isoladamente, como é que vai ser o efeito delas em animais. O Instituto de Psiquiatria da UFRJ, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, está oferecendo bolsas de residência médica no período de 1 ano para o programa de atenção psicossocial com a população em situação de rua com transtornos mentais maiores. É um programa que atende a população que está em situação de rua e que tem o que a gente chama de transtornos mentais maiores. Basicamente, a maior parte deles que tem esquizofrenia. O programa hoje, ele deve estar atendendo uma média de uns 60 pacientes. Ao longo da história, nós já atendemos mais de 300 pacientes. E esse programa, então, começou em 99, quando a Secretaria de Assistência Social do Estado fez um pedido para a Secretaria de Saúde a respeito das pessoas que estavam nos albergues da Secretaria de Assistência Social. Porque eles diziam que grande parte da população que estava nos abrigos era a população de doentes mentais e que eles não tinham condição de cuidar, então queriam que a Secretaria de Saúde ajudasse. Na verdade, esses 9 anos de programa me ensinaram quanta coisa a gente pode fazer com essa população. O caso da paciente que não será identificada é um exemplo de como o programa transformou sua vida. Hoje a minha vida está melhor, né? Em vista do que estava, eu tinha perdido tudo. Tinha minha casa, fui casada com um funcionário público durante 14 anos. Depois tive essa doença de escutar vozes, de repente, aí acabei perdendo a casa, separando do marido, vendendo a casa. E de repente vim parar na rua, sem eu saber, sem eu perceber que eu estava na rua. Quando eu vim, eu estava na sarjeta, na mendiganta, dormindo. Não tinha condições nenhuma de eu fazer as coisas. Hoje em dia não, hoje em dia eu tenho condições de fazer as coisas, de ter a minha casa, de cuidar das minhas coisas, que eles aqui preocupam, se perguntam se eu tomo banho, se eu arrumo a casa, se eu limpo o fogão, lavo louça. Você se sente acolhida aqui? Acolhida, muito bem acolhida, né? Porque foi uma oportunidade que eu tive na minha vida. Os interessados devem comparecer ao IPUB, no campus da UFRJ, na Praia Vermelha, ou também podem se inscrever pelo e-mail residencia@ipub.ufrj.br. O orçamento da UFRJ para 2009 foi apresentado na primeira sessão do ano do Consune, que aconteceu no dia 12 de fevereiro. De acordo com Carlos Levi, pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento, no ano passado a UFRJ recebeu do Tesouro Nacional em torno de R$ 91 milhões e gerou R$ 14 milhões em receitas próprias. Para 2009, a previsão é de que as despesas correntes sejam em torno de R$ 150 milhões. Já os investimentos previstos para o PRE devem atingir cerca de 28 milhões.
e os repasses a centros, unidades e hospitais chegarão a 13 milhões de reais. O Programa de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia vai instalar 16 unidades no Rio de Janeiro. Uma delas é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biologia e Bioimagem da UFRJ, que será inaugurado ainda no primeiro semestre de 2009. O Instituto conta com aparelhos de última geração que proporcionam imagens de melhor qualidade e mais precisão em exames de alta complexidade. O nosso instituto tem vários projetos, né, várias linhas de pesquisa que envolvem câncer, desde diversos tipos de câncer, desde o uso da busca, por exemplo, de medicamentos que possam atuar em determinados alvos, em algumas proteínas. Um outro componente importante é o uso, né, dos diversos tipos de terapia celular, não só em câncer, mas aí a gente vai também para outras doenças, como doenças degenerativas, como doenças cardíacas, né, doenças neurológicas, né, chamadas doenças neurodegenerativas, em que tem vários grupos também no nosso instituto, que são pioneiros aqui no Brasil, né, no uso dessas de métodos de terapia celular para você, por exemplo, melhorar o coração que está com uma insuficiência cardíaca, ou então debelar um problema neurológico.